Deputado Bruno Toledo, para a chamada dos senhores deputados. 14 deputados presentes, senhor presidente. Havendo o número regimental, declaro aberta a sessão ordinária do dia 17 de junho de 2020 e solicito ao deputado Cabo Bebeto que faça a leitura das atas da sessão anterior. Ata da 32ª sessão ordinária do primeiro período da segunda sessão legislativa da 19ª legislatura. Presidência, excelentíssimo senhor deputado Marcelo Vitor, presidente. Aos 16 dias do mês de junho do ano de 2020, na cidade de Maceió, capital do estado de Alagoas, às 9 horas, na sala das sessões da Assembleia Legislativa Estadual, estão presentes os senhores deputados Marcelo Vitor, presidente, Léo Loureiro, ocupando a primeira secretaria, Davi Maia, ocupando a segunda secretaria, Galba Novaes, Davi Davino, Ângela Garrota, Antônio Albuquerque, Bruno Toledo, Cabo Bebeto, Cibele Moura, Dudu Ronalça, Flávia Cavalcante, Francisco Tenório, Jó Pereira, Marcelo Beltrão, Ricardo Nezinho e Silvio Camelo. Conforme ato da mesa diretora de número 10 de 2020, publicado no Diário Oficial Eletrônico do Poder Legislativo, no dia 6 de abril de 2020, ato da mesa diretora de número 011-20, publicado no Diário Oficial Eletrônico do Poder Legislativo, no dia 6 de maio de 2020, reeditados pelos atos da mesa diretora de número 12 e 15 de 2020, publicado nos Diários Oficiais Eletrônicos do Poder Legislativo, no dia 31 de maio de 2020, e 10 de junho de 2020, respectivamente, que normatizam a deliberação remota no âmbito da Assembleia Legislativa Estadual. Estão remotamente participando da sessão, por videoconferência, os senhores deputados Ivan Beltrão, Paulo Dantas, Marco Barbosa, Tarcísio Freire, Breno Albuquerque, Fátima Canuto, Inácio Loyola e Jairzinho Lira. A número regimental, contabilizadas as presenças, tanto físicas quanto virtuais, dos parlamentares, o senhor presidente declara abertos os trabalhos. É lida, discutida e aprovada a ata da sessão ordinária anterior. O expediente consta das seguintes matérias: projeto de lei ordinária 339/2020, de autoria do deputado Gilvan Barros, que dispõe sobre a isenção no pagamento de multa pela rescisão contratual, cláusula de fidelidade nos contratos das empresas de telefonia, TV a cabo, internet e assemelhados, durante a situação de calamidade pública no estado de Alagoas, encaminhado à segunda, terceira e sétima comissões, emenda aditiva de número 155/2020, de autoria do deputado Inácio Loyola, ao projeto de lei ordinário 315, encaminhado à segunda comissão, requerimento 570/2020, subscrito pelo deputado Davi Maia, que solicita a convocação do senhor Rui Costa dos Santos, presidente do Consórcio Nordeste e governador do estado da Bahia, e do secretário executivo do Consórcio Nordeste, para prestar esclarecimentos sobre as denúncias de fraudes na aquisição de 30 respiradores no estado de Alagoas. Discutido e aprovado o requerimento sem número subscrito pelo deputado Ricardo Nezinho, solicita a inclusão na ordem do dia de hoje do projeto de lei ordinária número 336/2020 para a primeira discussão. Lidos, discutidos e aprovados os pareceres 570, 584, 589, 590 e 591 da segunda comissão, 596 da terceira comissão, 593, 594 da quarta comissão, 595 da sétima e 15ª comissões. Esgotada a matéria expediente, em seguida o plenário faz um minuto de silêncio em pesar pelas vítimas do Covid-19, destacando os nomes do radialista Edivaldo Silva e do bispo Dom Valério. Não havendo oradores na hora do expediente, passa-se a ordem do dia, procedida a verificação de quórum, a número legal para deliberar, aprovada por unanimidade em segundo turno a PEC 80/2020. É encerrada a ordem do dia. Não há oradores em explicações pessoais. O senhor presidente convoca os senhores deputados para uma sessão extraordinária, conforme convocação publicada no Diário Oficial Eletrônico da Assembleia Legislativa no dia 15/6 do corrente. Logo após o término desta, a fim de que seja apreciado em segundo turno o projeto de lei 580/2018, bem como as matérias previstas naquele edital. E encerra a presente. Todas as manifestações ocorridas na presente sessão ordinária estão registradas no sistema eletrônico, gravado em áudio e vídeo, que serão oportunamente transcritos na forma de notas taquigráficas. Para constar, lava presente e assino Iridê Gomes Grangeiro, redatora de atas, eu, deputado Cabo Bebeto, servindo de segundo secretário, subscrevo. Eu fiz a menção também da morte do sargento. Corrigi isso aí. No final, que a gente for falar aprovado, existe agora? Trecho aqui. Do Covid e do sargento Abraão, assassinado. Ata da 21ª sessão extraordinária do...
É o que consta, senhor presidente. Em discussão, a ata. Senhor presidente, uma observação que eu também fiz menção ontem ao assassinato do sargento Abraão. E também, E não o minuto de consta. silêncio foi em homenagem a ele também. Ok, então a ata fica para ser corrigida e a gente discute ela na sessão de amanhã. Sargento Abraão. Então vamos corrigir o procedimento. A ata fica aprovada com a ressalva do deputado Bebeto para fazer a correção e verificaremos na próxima ata, ok? Pronto. Tá bom. Deputado Bruno Toledo para a leitura do expediente. Processo 138, proposta de emenda à Constituição número 79 de 2020, autor deputado Antônio Albuquerque, da nova redação ao parágrafo 1º e cria o parágrafo 7º e 8º do artigo 244 e cria o parágrafo 3º do artigo 245 e da nova redação ao artigo 276 da Constituição Estadual de Alagoas. Processo 732, projeto de lei ordinário 340 de 2020, autor deputado Galba Novaes, dispõe sobre a possibilidade de parcelamento dos débitos em contas de energia e de água e esgoto referente ao período em que o decreto número 69.691, de 15 de abril de 2020, que decreta o estado de calamidade pública no estado de Alagoas. Processo 733, projeto de lei ordinário número 341 de 2020, autor deputado Galba Novaes, dispõe sobre a vedação de interrupção da prestação dos serviços privados do plano de saúde por inadimplemento, bem como de reajuste anual de mensalidade durante o período de calamidade pública no estado de Alagoas. Processo 734, projeto de lei ordinário número 342 de 2020, autor deputado Galba Novaes, dispõe sobre o pagamento do adicional de insalubridade do percentual de 40% a todo trabalhador da saúde cujas instituições em que trabalham estejam vinculadas ao atendimento de pacientes infectados do Covid-19. Processo 735, requerimento número 572 de 2020, autor deputado do Ronalça, requer à mesa de forma regimental moção de pesar em virtude do falecimento do senhor Ivan Costa Brito, ocorrido em 11 de junho de 2020, em virtude de enfisema pulmonar. Requerimento 573 de 2020, autor deputado Dudu Ronalça, requer à mesa de forma regimental moção de pesar em virtude do falecimento do senhor Newton Marques, ocorrido em 11 de junho de 2020, vítima de Covid-19. Parecer 597 de 2020, da Terceira Comissão de Orçamento, Finanças, Planejamento e Economia, processo 604 de 2020, relator deputado Inácio Loyola. O parecer é pela aprovação da proposição com emendas em anexo. Parecer 596, é o mesmo parecer. É tudo que consta, senhor presidente. O que consta, deputado Bruno? É tudo que consta, senhor presidente. Obrigado. PEC. Projeto. Proposta de emenda constitucional número 79 de 2020, deputado Antônio Albuquerque e outros. Lida e em pauta a partir de hoje, contar o prazo para recebimento de emendas. Inclui já na ata de hoje.
Requerimento de pesar, deputado Dudu Ronalça. Moção de pesar em virtude do falecimento do senhor Ivan Costa Brito, ocorrido em 11 de junho de 2020, em virtude de efizema pulmonar. Em discussão. Terra discussão, coloco em votação. Os deputados que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Emenda constitucional. Requerimento 573/2020, Dudu Ronalça. Requer a mesa na forma regimental moção de pesar em virtude do falecimento do senhor Milton Marques, ocorrido em 11 de junho de 2020, por Covid-19. Em discussão. Para discutir, o deputado Dudu Ronalça. Senhor presidente, ontem já foi falado sobre o falecimento do Padre Nilton. A gente mais uma vez lamenta. Padre Nilton. Padre Nilton, lá da Igreja das Graças da Levada. E ao mesmo tempo também queria me solidarizar com a família do vereador Bruno Satuba, vereador Bruno Brito, e o pai dele, o doutor Ivan Brito, foi prefeito, procurador do Estado, faleceu também semana passada. Essa primeira moção que foi lida aí foi do senhor Ivan, que foi ex-prefeito de Satuba. Então eu queria estar solidário também à família do Ivan, consequentemente do filho vereador Bruno Brito, Satuba. Muito obrigado, senhor presidente. Jornada, deputado Dudu. Em votação, requerimento 573/2020. Moção de pesar em virtude do falecimento do senhor Nilton Marques, Padre Nilton. Deputados que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Parecer 597/20 da terceira Comissão de Orçamento, Finanças e Planejamento. Relator o deputado Inácio Loyola. Trata do projeto 322/2020, que dispõe sobre as diretrizes para elaboração e execução da Lei Orçamentária LDO. Parecer conclui pela aprovação da matéria com emendas em anexo. Em discussão. Terra discussão, coloco em votação. Os deputados que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento sobre a mesa do deputado Davi Maio, deputado Cabo Bebeto. Senhores deputados solicitam a inclusão na pauta da sessão de hoje do requerimento 570/2020, aquele que convoca o governador da Bahia para vir dar esclarecimentos na Assembleia de Alagoas e o secretário executivo, senhor Carlos, para vir aqui em Alagoas, em discussão, requerimento do deputado Davi Maia, lembrando que, vou colocar o requerimento de Vossa Excelência em discussão, mas a matéria foi distribuída para a CCJ. Quando ela é distribuída para a CCJ, ela precisa estar comparecer, um ato preparatório para poder pautar. Mas já vamos pautar aqui o cordial, questão de ordem, deputado. Esse é um procedimento novo na casa. Não, é o seguinte, os requerimentos, na sua grande maioria, eles não vão para a CCJ. Por quê? Porque são requerimentos simples, que o próprio regimento já detalha sobre ele, não há necessidade de fazer a julgamento, a avaliação regimental. O requerimento de Vossa Excelência, novo é o requerimento de Vossa Excelência. É novo. Nunca antes foi visto um requerimento desse aqui. E ao analisar com o regimento, fazer a comparação com o regimento, a gente fica na dúvida se é regimental ou não o requerimento de Vossas Excelências. Então, qual é a decisão neste caso? A decisão nestes casos é despachar para a Comissão de Constituição e Justiça, para que a Comissão de Constituição e Justiça se debruce sobre a juridicidade e a situação regimental do requerimento. Esse é o procedimento do regimento. Foi claro, não? No meu entender, é um preciosismo, mas eu compreendo, da mesa diretora, até porque é a primeira vez que Alagoas participa de um consórcio. Mas é natural e é evidente, claro, que fique registrado que o consórcio é uma autarquia que pertence também ao Estado de Alagoas.
como seria a Arsal, por exemplo, convocando o presidente Ronaldo Medeiros, ou como seria o Ipazeal, convocando o seu presidente lá, o Heriberto. Então, a gente tem essa prerrogativa, como as câmaras de vereadores têm, convocando a presidente do consórcio por exemplo, eu posso citar o Conisul, que o presidente é o Márcio, irmão do Marcelo Beltrão. Isso é uma praxe nos municípios, eu compreendo, de novo, entendo que é um preciosismo, mas não vou aqui me fazer juízo de valor sobre isso. E só quero solicitar o presidente Galba Novaes, da CCJ, que despache logo para ver se na terça-feira a gente consegue apreciar isso, se o relator já entrega algum parecer, para que a gente consiga chegar a uma conclusão antes do recesso. Obrigado, senhor presidente. Por nada, deputado. Então, não precisa, o deputado já concordou com o nosso encaminhamento e não precisamos botar o requerimento em votação. São dois? Porque senão depois ninguém vai poder adiar de novo, entendeu? Não vai poder adiar, porque se adiar para essa sessão, o seu requerimento perdeu o objeto. O seu requerimento é para essa sessão de hoje. Deputado Antônio Albuquerque. Posso requerimento? Posso. Eu queria atentar exatamente para isso. Se a matéria não está no expediente, ela não pode ser submetida à apreciação do plenário agora. Tá certo. Vossa Excelência Que ela é uma matéria que vai ter um rito diferenciado. Ela tem que respeitar uma situação preparatória que deixe ela conclusa para o plenário. Exatamente, só isso. Vossa Excelência está correto. Foi o erro meu, mas com certeza a Comissão de Constituição e Justiça vai esclarecer essa questão técnica, se a gente tem essa competência ou não tem. Deputado Bebeto, Vossa Excelência, palavra. Não? Então vamos à nossa verificação de quórum com o deputado Bruno Toledo. Estamos com 21 deputados presentes, senhor presidente. Havendo número regimental, inauguramos a nossa ordem do dia. Vamos ao item 1, é a votação em segundo turno do projeto de resolução 52 do deputado Silvio Camelo, que concede a comenda Tavares Bastos ao ilustre alagoano Mário Jorge Lobo Zagallo. Em votação, deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Discussão em segundo turno, projeto de lei número 332/2020, deputado Ricardo Neuzinho, autor, dispõe sobre medidas emergenciais para a proteção dos idosos durante situação de emergência de saúde pública, revista na Lei 13.979, prevista de 6 de fevereiro de 2020 e da outras providências. Em discussão. Encerra a discussão. Item 3. Projeto de resolução número 46, autoria da mesa diretora, que dispõe sobre a alteração do regimento interno da Assembleia Legislativa do Estado de Alagoas e da outras providências. Em discussão. Encerro a discussão. Projeto de lei número 338 de 2020, de autoria da mesa diretora, que altera a lei 7.158. Em discussão. Encerro a discussão. Discussão única das indicações, item 5, indicação 594 de 2020, de autoria do senhor deputado Inácio Loyola, faz apelo aos excelentíssimos senhores governador do Estado e ao secretário de Estado de Saúde, Alexandre Aires, no sentido de determinar oficialmente as agências bancárias, lotéricas e instituição financeira de qualquer natureza a obrigação da disponibilização gratuita de álcool antisséptico etílico 70% INPM para os funcionários em atividade presencial e para a população de modo geral, visto que não há ainda registro desse fornecimento nas instituições bancárias. Em discussão, a indicação do deputado Inácio Loyola. Encerra a discussão. Indicação 648/2020, deputado Francisco Tenório, faz apelo ao excelentíssimo senhor governador do Estado, com cópia para o presidente da Arsal, com urgência, cuja finalidade é a retomada da circulação do transporte rodoviário intermunicipal
que se encontra suspenso desde a publicação do decreto 69577, de 28 de março de 2020, que declarou a situação de emergência no estado de Alagoas devido à pandemia causada pelo Covid-19, bem como atender às necessidades da população que não dispõe de veículo próprio e faz uso do transporte alternativo. Em discussão, indicação do deputado Francisco Tenório, 648. Encerro a discussão, superada a nossa ordem do dia. Não havendo deputados inscritos em explicações pessoais, faculto a palavra ao deputado que queira fazer uso. Deputado Cabo Bebeto é o primeiro inscrito. Só para lembrar que a assessora me falou agora que a deputada Cibele Moura também citou ontem o falecimento do estilista Aldifas e também não foi lido. Refere-se à ata, né? A ata também incluir. Vamos fazer A nota de pesar também. Fazer o conserto da ata e amanhã a gente relê. Pronto. Para isso, presidente. Obrigado. Deputado Davi Maia. Senhor presidente, telespectadores da TV Assembleia, deputados de maneira virtual, de maneira presencial. Presidente, a gente, mais uma vez, está discutindo ontem com o deputado Cabo Bebeto. Eu votei contra a lei da fake news. Acho que foi o único voto que votou contra todas as votações. E o deputado Cabo Bebeto ontem me justificando o voto dele. E eu vou concordar com o deputado. Quem mais faz fake news nesse estado é o governo do estado. Quem mais publica notícias falsas nesse estado é o governo do estado. E eu queria comprovar com isso, senhor presidente. Aqui, ó, Agência Alagoas, Devolução, Recursos. O governo do estado, há 4 dias atrás, estampou na sua página oficial: Estado recebe recursos investidos na compra de respiradores. Senhores deputados, isso é uma mentira descarada, deslavada. Aí, senhores, a gente vai para o site oficial do governo, onde está lá os pedidos do governador. Aí tem um ofício, senhores, do senhor Alexandre Aires. Todo mundo conhece, nosso secretário de saúde. Aí o Alexandre Aires manda um ofício oficial. O ofício oficial foi demais. Foi uma redundância, um pleonasmo. Mas o secretário Alexandre Aires encaminha um ofício ao consórcio do Nordeste, esse que eu quero convocar o governador da Bahia, o superintendente. Aí o que é que o Alexandre Aires fala? Que foi feita a nota de empenho 2020 NE 03950 em favor do consórcio interestadual, consórcio do Nordeste, e que ele recebeu 10.513.800 reais, ou que ele mandou 10.513.800 para o consórcio. Informa que foram feitos um pagamento no valor total de 5.200.000, conforme comprovante dos anexos, e que houve devolução de recursos de apenas 4.662.000. Restando, diz aqui o secretário Alexandre Aires, 593.000 que sumiu. Aí ele diz: informamos ainda a existência de um saldo referido do montante é 5.250.000 reais. Ou seja, mandaram 10, deputado Antônio Albuquerque, 500, e receberam 4.600. Onde é que está a devolução do recurso? Aí, senhor presidente, eu lhe pergunto, está aqui na agencialagoas.al.gov.br, que é o site de notícias oficial. Estado recebe reembolso de recursos investidos. Estado recebeu reembolso de recursos? É uma
Aí eu gosto da frase que foi aqui massificada pelo deputado Silvio Camelo. Verdades incompletas. Precisa complementar as informações. Primeira verdade, senhores. O primeiro pagamento de 4.800.000, esse sumiu. Esse ninguém vai ver mais. Esse está naquela empresa que trabalhava com o produto da cannabis. Diz a dona da empresa que 12 milhões ela pagou a título de consultoria a uns amigos da Bahia. Amigo, inclusive, do chefe do gabinete civil lá que caiu já. E os outros 600 mil foi da diferença do euro. Da diferença do euro. Quando o Estado pagou a cotação do dólar. Do euro não, aqui foi o dólar. Não, essa foi o euro mesmo, foi a empresa da Europa. A cotação do euro estava lá em cima. Quando o Estado recebeu, a cotação estava embaixo. Eu quero saber quem vai dar conta desses 600 mil reais. Quem é o responsável por esses 600 mil? Se o Estado, repito a palavra que eu disse ontem, se o Estado é cúmplice do consórcio ou é vítima do consórcio, ele só se enquadra em dois termos. Mas, senhor presidente, vamos nos atentar aos números de Alagoas. É bom, deputado Inácio Loyola, que está virtualmente na sessão, e deputado, Vossa Excelência, que conhece muito de história, de geografia, preste atenção no que eu vou lhe dizer. Está lá, portal oficial do governo federal, covid.saude.gov.br. Está o comparativo de todos os estados do Brasil. E é muito bom, e sempre que alguém cobra do governo do estado, sempre tem um porém. Não, mas isso, olhe só, veja bem, ou sai aqueles índices que ninguém sabe quem fez. Alagoas é o primeiro lugar nisso. Senhores, se a gente quiser comparar Alagoas com o estado do Tocantins, a chance, deputado Antônio Albuquerque, de morrer em Alagoas com Covid-19 é 261% a mais do que no estado do Tocantins. 261%. E um alagoano morrer de Covid do que um tocantinense. Se nós compararmos Alagoas com o Piauí, a taxa de óbito do Piauí, de mortalidade, é 12,0. A de Alagoas é 23,8. É o dobro. Nós temos o dobro da chance de morrer do que um piauiense. E aí eu lembro um discurso uma vez do deputado Francisco Tenório nessa casa. A gente não pode comparar. Os índices do Piauí são os mesmos de Alagoas. Deputado Inácio Loyola, Vossa Excelência, que é um sergipano também de coração, conhece muito o estado de Sergipe. Se o sujeito nasce em Porto Real do Colégio, ele tem 50% mais chance de morrer de Covid do que se o sujeito nasce em Propriá, do lado de lá do Rio. Com isso tudo que eu estou dizendo aqui, senhores, eu só quero mostrar uma coisa, uma palavra. Isso tem nome: incompetência. Isso é ingestão, ingerência. Nós perdemos a luta por Covid por conta do governo de Alagoas. Não tem um número que nos mostre que a luta em Alagoas foi eficiente. Se você comparar o número de óbitos, nós estamos no pódio. Se você comparar o número de testagem, nós estamos no pódio. Se você compara o número de infectados, nós estamos no pódio. Só uma coisa, Alagoas perde para todo mundo, é dinheiro em caixa. O governo aqui está nadando em dinheiro. É a única coisa que a gente perde para o que a gente ganha dos outros. E as vítimas, senhor, é a população alagoana.
São os alagoanos que estão morrendo porque o governo de Alagoas não conseguiu comprar um mísero respirador. Eu estava olhando no dia 3 desse mês, chegou 110 respiradores no Piauí vindo da Turquia. O Piauí compra respirador, o Paraná compra respirador, todo mundo compra respirador. Lógico que tem os bandidos também no meio da história, a Polícia Federal está aí atrás. Mas Alagoas não consegue comprar um. O respirador que chegou em Alagoas veio de onde? Do governo federal. Os únicos respiradores que chegaram nesse estado veio do governo federal. E o governador Renan Calheiros ainda tenta ser garoto propaganda dessa história. Eu queria muito que eu tivesse errado. Eu queria muito hoje estar aqui fazendo um discurso de homenagem para aplaudir o governador. Eu queria estar falando dos bons índices, dizendo, olhe, no meio desse combate, mas todos os índices são ruins para o Estado. Isso não é, isso são números, isso não é argumento, isso não é discurso, isso não vem e a atualização é de ontem, às 6 horas da noite. Isso não é, senhor, mera prosa política, proselitismo. Não, são os números reais. Agora, impressionante, eu vou dizer de novo. Você lê os sites alagoanos, com exceção da Gazeta, você lê os jornais alagoanos, parece que nós estamos perto da Nova Zelândia, o país que melhor combateu o Covid. Se você lê o que a imprensa alagoana fala, parece que aqui é um mar de rosas. E eu chamo a atenção, as pessoas estão morrendo. Temos culpa, sim. O Poder Executivo tem culpa muito. Porque não é possível que o governo de Sergipe seja melhor do que o governo de Alagoas. Que o governo do Piauí, que é do PT, inclusive, seja melhor do que o governo de Alagoas. Não é possível. Não é possível que o governador lá seja mais capaz do que o governador daqui. Isso é possível. Eu queria abrir uma parte para o deputado Cabo Bebeto. Obrigado pela parte, deputado Davi Maia. Mas há só algumas observações. Eu lembro que na segunda votação votamos contra esse projeto de lei da fake news, eu, deputada João Pereira e Vossa Excelência. Primeira votação, confesso que eu não lembro se eu estava no banheiro, se eu estava no telefone, eu não lembro. Mas desde que essa lei foi aprovada, algumas polêmicas foram criadas ao entorno dela. E eu dizia, a lei foi para um momento de pandemia, foi aprovada, não se tem o que fazer agora sobre ela. Mas o primeiro a responder nessa lei, a ser responsabilizado, vai ser o governo do Estado, que é quem mais produz fake news em relação a essa pandemia aqui. E é fato. E eu vou falar, por exemplo, aqui, inclusive disse ontem a Vossa Excelência, rapaz, calma, já passou. Né? Vamos tentar pegar o que é que pode vir de bom nessa lei. E nós temos várias reportagens, inclusive pronunciamentos do Estado, ou do governador, ou de algum secretário, que trata de fake news nesse momento. Propaganda do hospital de campanha, que eu fui visitar, está lá dizendo que são 4 respiradores. Deputado Antônio Albuquerque, me disseram que tem 3, que eu não pude ver. Mas a propaganda são de 4. Me disseram que tem 3. Eu não posso nem confirmar que tem. A verdade, infelizmente, é essa. Foi dito que teria uma sala para o parente, quando chegar lá, ver o seu familiar. Não tem essa sala. Não, a gente escolhe um paciente porque mexe com emoção para o paciente por vídeo e falar mais próximo. Realmente é mais interessante, né? Você está vendo o seu parente de perto. Mas também é interessante o cara poder, uma vez por semana, 4 horas da tarde, pelo menos ver a imagem, está aqui ele, o cara dá um tchau. No hospital de campanha, isso aí. Por exemplo, foi dito que... interessante que falam as coisas para a gente, como se a gente vivesse numa bolha. Não, a gente não vive em bolha. As pessoas falam com a gente. Eu recebo ontem um relato de um cara que eu trabalhei com ele, o sogro dele está lá, ele disse, Beto, a gente recebe a ligação do médico 4 horas da tarde e nas carreiras o médico não dá muita informação para a gente. A gente tem relatos, eu tenho vários relatos,
De gente que morreu no sábado, a família só soube no domingo, no HGE. No hospital que foi prometido que teria uma sala lá para você chegar lá e ver, pelo menos ver o seu parente. Não está tendo isso. Funcionário não pode entrar com celular. Então, é o que eu digo a todo mundo que está bastante tenso com esse projeto, com essa lei da fake news aqui, é que se acalmem. Que certamente a primeira pessoa aqui em Alagoas a ser responsabilizada vai ser o governo do estado de Alagoas. Porque quase que diariamente, às vezes numa matéria simples, num assunto simples, ou, como Vossa Excelência falou agora, da devolução dos recursos que foram destinados ao consórcio, que disse que recuperou, que devolveu, que já recuperou. Não, quando a gente vai fazer as contas, votou parcialmente. São meias verdades e, na prática, são mentiras. Então, obrigado pela parte, deputado Davi Maia. Eu queria só fazer essa correção e fazer também esse alerta às pessoas que nem tudo que parece que é ruim é só ruim. Que a gente pode tirar coisa boa desse projeto aí, da fake news aqui em Alagoas. Deputado Cabebeto, Vossa Excelência está corretíssimo. Eu me empolguei aqui no discurso, esqueci de falar da fake news. A quem que a gente vai cobrar agora? A lei está aprovada. A quem que eu cobro que o governador faz fake news, senhor presidente? É uma consulta que eu queria fazer à procuradoria dessa casa. A quem que a gente faz a denúncia? Quem cobra a multa de 5.000 e tantos reais do governador, ou do secretário de saúde, ou do secretário de comunicação? Quem paga? Porque eles estão fazendo fake news. Eles estão informando a fake news. Eu denuncio aonde isso? Quem é o censor? Era uma coisa importante da gente saber. Está aqui. A ouvidoria do Estado, o deputado Gabo Novaes está falando, é uma boa. Boa Controladoria Geral do Estado. Inclusive, nós tivemos uma reunião muito boa essa semana, no meu gabinete com a Controladora Geral do Estado. Nós temos que saber quem paga pelas mentiras que o Estado propaga. Porque, olha, ontem mesmo, a Polícia Federal ontem, senhor presidente, prendeu 10 deputados federais, 10, dizendo que eles estavam fazendo fake news. Não sei se fizeram, se não fizeram, tem uns até lá que merecia mesmo. Tem uns do Rio de Janeiro lá, aquele doido do Rio de Janeiro merecia mesmo. Mas, e aqui em Alagoas? Quem faz aqui em Alagoas? Quem cuida das fake news alagoanas? Como é que a gente combate Como é que a gente vai combater, senhor presidente? O hospital de campanha, que o governador anunciou apenas nos pulmões, em Arapiraca. Como é que a gente combate? O vice-governador também anunciou o hospital de campanha. E aí? Agora não tem mais. Mas e aí, como é que faz com essa situação? Quem presta contas do que é falado e do que não é cumprido? Quem presta contas? Minha assessoria pede para eu corrigir. Não foram 10 milhões pagos, foram 9 milhões e 600 mil. Está corrigido. Total pago nas duas compras. Eu quero saber quem vai bancar as fake news propagadas pelo governador Renan Calheiros. Muito obrigado, senhores. O deputado Silvio Camelo quer uma parte, senhor presidente. Desculpe. É porque eu não vi, eu estava de... Excelentíssimo senhor presidente, deputado Marcelo Vitor, senhoras deputadas, senhores deputados que estão presentes, que estão de maneira remota, eu gostaria de contribuir com o discurso de Vossa Excelência, deputado Davi, com um dado que Vossa Excelência, eu não vou dizer mais meia-verdade, que parece que vocês ficaram muito sentido com essa palavra meia-verdade, mas eu vou contribuir para que Vossa Excelência até puxe a orelha dos universitários que ficam mandando aí para o seu computador as informações, para que Vossa Excelência não cometa uma informação que não condiz com a realidade. Se não, vejamos, Vossa Excelência falou aí do estado do Tocantins. O estado do Tocantins, senhor deputado, chama a atenção da turma aí, viu? Tem uma densidade demográfica de 4,98 habitantes por quilômetro quadrado. E é muito maior do que o estado de Alagoas.
Para Vossa Excelência ter ideia, o estado do Tocantins tem uma população em torno de 1.600.000 habitantes. Em torno disso, não são números exatos. Já o estado de Alagoas tem uma população de 3.120.000 habitantes, com uma densidade demográfica em torno de 112, 113 habitantes por quilômetro quadrado. A pandemia, ela tem uma característica, o Covid. Ela passa de pessoa para pessoa. Ela não pega no ar, como, por exemplo, você passou num canto e deixou lá, 3 dias depois, você pega no ar. Não, ela passa essencialmente de pessoa para pessoa. Por isso que o tratamento é feito com o isolamento, uma forma de combater. Aí é que está o erro, se Vossa Excelência me permite, de comparar o estado do Tocantins com o estado de Alagoas. São 4,98, 5 pessoas por habitante por quilômetro quadrado, Tocantins, e 112 em Alagoas. Então, a propagação no estado com as características de Alagoas é muito maior do que a propagação no estado com as características do Tocantins. Por isso, esse é um dos motivos que não pode ser feita essa comparação. No mais, deputado, eu parabenizo a preocupação de Vossa Excelência, dos demais deputados que usaram da palavra, o deputado Bebeto. Tem que realmente cobrar, está certo. Agora, vamos cobrar olhando o que o governo do estado sempre está fazendo, olhando os dados, olhando as semelhanças, as diferenças e a forma que a gente tem de combater esse vírus. Porque o estado de Alagoas vai deixar um legado que outros estados não deixarão, que são os hospitais que vão ser utilizados pela população. Hospital Metropolitano, Hospital da Mulher, no final desse mês, se Deus quiser, o Hospital de Porto Calvo e os outros hospitais que estão sendo construídos, que há 50 anos ninguém construía hospital no estado de Alagoas. E o governo do estado está construindo, equipando, contratando profissionais. Foram contratados mais de 1.000 profissionais, senhores deputados, para o combate à Covid. E Alagoas tem pago os seus fornecedores, tem pago os seus servidores, tem pago os poderes, tem mantido suas contas em dias e vem aí grandes investimentos ainda esse ano que vão ajudar e muito a questão da economia do estado, porque vai ser um grande agregador de mão de obra também. Então, senhor deputado Davi, senhores deputados, vamos continuar aqui num debate salutar e vamos fazer com que todos nós juntos possamos contribuir com o governo para se enfrentar essa pandemia. Muito obrigado. Senhor presidente, deputado Silvio Camelo, não, eu quero registrar que eu gostei da verdade completa, eu não me incomodei não, eu acho que é uma frase que Vossa Excelência cunhou que cabe bem com os momentos, especialmente com o momento político de Alagoas. Eu quero registrar que está de parabéns, foi muito feliz Vossa Excelência quando cunhou essa frase. Mas, senhor presidente, é importante observar, isso que o deputado Silvio Camelo reproduz é um malabarismo que sempre o governador tenta fazer. Isso é bom. Porém, quando você vai para os números, deputado Silvio, realmente a densidade demográfica do Tocantins é muito maior que a de Alagoas. Muito menor, muito menos habitantes por quilômetro quadrado. A de Alagoas é muito maior. Mas e por que a de Sergipe, que é basicamente a mesma, 94 a 100 mais ou menos? Por que lá morre metade das pessoas que morrem em Alagoas? O índice por 100 mil habitantes. Mortalidade por 100 mil habitantes. Porque a incidência do Covid lá é menor do que a de Alagoas. Não, a mortalidade. As pessoas que morrem mais. As pessoas contaminam, mas morrem menos. Porque o tratamento lá em Sergipe, deputado Silvio Camelo, é diferenciado. Mas olhe só um dado, deputado Galba. Um dado. Em Alagoas, morreu 793 pessoas. Dado de ontem. 793 mortes em Alagoas. Em todos os estados do sul do país, morreram 950 pessoas. Sendo que Alagoas tem
3 milhões de habitantes. Esses estados somados têm mais de 40. A questão da densidade, deputado Silva, eu estou comparando com Sergipe. A gente compara com o Distrito Federal, que é uma densidade 3, 4 vezes maior do que a nossa. Quer comparar a densidade demográfica? Vamos comparar com o Distrito Federal, que é maior do que a nossa. O índice do Distrito Federal é 11,5. O nosso é 23,5 de mortes por 100 mil habitantes. E a densidade demográfica do DF são 5 vezes maior do que a de Alagoas. Então, deputado Silvio Camelo, nós temos que fazer um malabarismo para justificar. No Centro-Oeste, a mesma coisa. E Vossa Excelência traz um dado que é científico. Eu vou lhe dizer. A densidade, ela contribui para a contaminação, a incidência da doença. Mas ela não contribui para o número de mortes. O número de mortes é sim uma característica alagoana da ingestão, da ingerência. É sim uma característica do governo de Alagoas que falhou no combate ao coronavírus. Vossa Excelência quer uma parte? Tá. Presidente, verifique, deputado, não precisa ser hoje não, apesar de vocês terem uma grande equipe que trabalha aí fornecendo os dados, verifique a média do Brasil e a média de Alagoas. Porque você pegar um estado, 3 estados do sul do país e querer comparar com o estado de Alagoas, volta a ter o mesmo erro de querer comparar Alagoas com Tocantins. Já que Vossa Excelência quer dados, veja a média no Brasil e a média de Alagoas, para que possamos comparar. Veja a média do Rio de Janeiro, de São Paulo. Aí vamos fazer uma comparação, o Amazonas. Vamos organizar nossa discussão. Vossas Excelências. Para concluir, eu estou vendo a média, deputado Silvio Camelo. Para concluir, senhor presidente. A média de Alagoas é maior do que a média do Brasil. Tanto em incidência, tanto em mortalidade. A média de Alagoas é superior à média brasileira. Está aqui do portal. Ó. Quer que eu lhe diga os números? Eu lhe digo. Incidência por 100 mil habitantes. A do Brasil é 439. A de Alagoas é 708. Mortes, óbitos, por 100 mil habitantes. A do Brasil é 21,5. A de Alagoas é 23,8. Então, nós somos superior à média brasileira. Ao que tudo não presta. E importante, deputado Inácio Loyola. Vossa Excelência, que é um homem da engenharia, os números, essa comparação que o deputado Silvio Camelo faz, tem fundamento também científico. Mas se fosse dessa maneira, a gente tinha que tirar o Brasil de todos os gráficos internacionais. A gente não poderia nunca comparar a quantidade de morte ou de infecção no Brasil com os Estados Unidos ou com os países da União Europeia. Tinha que tirar, porque os indicadores sociais do Brasil, a densidade demográfica do Brasil é pior do que a desses outros países. Então, a gente tem que usar o dado que a OMS, que é tão propagada, utiliza para todo mundo. Tem que trazer, e o jogo é um só, a regra é a mesma. A regra não pode valer para Alagoas e não valer para os outros. E o que é que a regra diz? O que os números mostram claramente? Alagoas perdeu a luta do combate ao coronavírus. Muito obrigado, senhor presidente. Era só isso. Por nada, deputado. Deputado Silvio Camelo, com a palavra. Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, eu gostaria de ler para Vossas Excelências um requerimento que eu dei entrada no protocolo no dia de ontem e chamar a atenção desta Casa para esse tema. Requeiro a Vossa Excelência, ouvido o plenário nos termos do regimento interno desta Casa, que encaminhe expediente ao incentivo do senhor ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, no sentido de interceder para que o Porto de Maceió, Alagoas, não perca sua autonomia administrativa e financeira. Cumpre informar que os procedimentos já estão sendo adotados pela Agência Nacional de Transportes Aquaviários, ANTAC, Companhia Docas do Rio Grande do Norte, CODERN, sede, e Conselho de Administração, CONSAD. O Porto de Maceió tem relevante importância na real conjuntura alagoana, sendo imprescindível permanecer com toda a sua autonomia. Caso contrário, será um retrocesso inimaginável para o Estado de Alagoas. Sala das Sessões da Assembleia Legislativa de Alagoas, Silvio Camelo, deputado estadual.
Este requerimento, senhor presidente, foi protocolado e quando no momento adequado da sua discussão, vamos aprofundar esse tema aqui nessa casa. Muito obrigado. Obrigado a Vossa Excelência, deputado Silvio. Vai. Deputado Cabo Bebeto. Aproveitando o tema do ministro Tarcísio. Tarcísio. Eu só me preocupo, espero que quando ele responda a Vossa Excelência, ele lembre-se do Estado de Alagoas, dá o crédito ao governo federal na entrega do retorno do entroncamento ali em São Miguel. Foi feita uma divulgação, inclusive por alguns secretários de Estados, parece que não teve R$1 do governo federal ali. Então é bom a gente pedir apoio, contar com apoio, mas a gente também reconhecer o apoio. O Estado de Alagoas vai ou não vai? Vamos falar de fake news de novo. Vai ou não vai, quer ser pai sozinho da criança, é ingrato algumas vezes. A gente precisa reconhecer quem tem ajudado. É recurso que vem para cá, a gente discutido ontem, recurso que vem para cá federal que não é utilizado, recurso federal que é devolvido. É feita a obra e o cara, no mínimo, citar que houve o apoio, que houve o recurso. O Estado de Alagoas insiste. Então, espero que quando o ministro responda, que ele cobre isso aí também, que certamente é um sentimento do cidadão alagoano e do gestor público federal também, de ter o reconhecimento pelo governo do Estado. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado a Vossa Excelência, deputado Bebeto. Não havendo mais oradores inscritos em explicações pessoais, nem que deputados queiram fazer uso da palavra, convoco os senhores deputados para a sessão ordinária de amanhã, horário regimental, e encerro a presente sessão agradecendo a presença de todos.